tipos de conhecimento. Na epistemologia também nós estudamos os tipos de conhecimento humano. E aí se fala em conhecimento decorrente do senso comum, conhecimento científico, conhecimento religioso e conhecimento filosófico. Antes de falar de cada um desses 4 tipos de conhecimento, é importante falar uma coisa sobre todo tipo de divisão, todo tipo de classificação. Sempre que nós fazemos uma classificação, vamos dividir as pessoas, as coisas, as teorias, as filosofias, os instrumentos musicais, qualquer coisa. Toda divisão que nós fazemos na realidade, toda classificação não passa disso, de uma divisão. Nós pensamos em um critério e a partir desse critério nós dividimos as coisas, as pessoas, as parcelas da realidade de acordo com esse critério. Então podemos classificar os instrumentos musicais como de sopro, de corda, de percussão. Podemos classificar os tributos como sendo impostos, taxas, contribuições. Podemos classificar os animais como os mamíferos, aves, peixes. Então toda classificação é isso, é uma divisão da realidade em parcelas, de acordo com algum critério. Mas a realidade, na verdade, é inscindível. A realidade, ela não comporta essas classificações que nós fazemos apenas para melhor compreendê-la. A nossa mente limitada precisa simplificar a realidade para conseguir entendê-la, e essas classificações fazem parte dessa simplificação. Mas sempre nós vamos encontrar aqueles aspectos da realidade que não se encaixam muito claramente nem em uma nem em outra. E o principal exemplo disso é o ornitorrinco. O ornitorrinco é aquele animal presente na Oceania que tem bico, que tem pena, que bota ovo, mas que o filhote, quando nasce, mama na mãe. Então esse animal é um mamífero, ele é uma ave. Os biólogos terminaram arbitrariamente definindo como mamífero, mas o fato de ele ter ovo, dele ter pena, dele botar ovo, dele ter bico, mostra que as classificações têm os seus problemas sempre. Sempre aparecem os ornitorrincos para atrapalhar a vida dos cientistas e dos pensadores que as fazem. Então, feita essa ressalva, que leva a uma ideia de ver essas classificações de maneira não absoluta, nós vemos o conhecimento que nós chamamos de senso comum, como aquele conhecimento acrítico e assistemático. É porque a gente não para muito para pensar em por que as coisas são daquela forma, todo mundo sabe que é e pronto. Não necessariamente o senso comum é errado, às vezes ele é formado de algo que já foi depurado pelo conhecimento científico, mas às vezes ele é errado e a principal característica dele é essa, de que ele é acrítico e assistemático. Mas nós temos também o conhecimento científico, que é um conhecimento dotado de um senso crítico e de maior sistematicidade, mas que ele é voltado para parcelas particulares do real, para fragmentos do real. Então ele é um conhecimento mais específico. Temos o conhecimento filosófico, que é um conhecimento mais amplo, mais geral, também é crítico, também é mais sistematizado, mas a diferença dele em relação ao filosófico é de que ele tem uma propensão a uma maior generalidade e a uma maior especulação pelas causas primeiras e os fins últimos das coisas. Não só saber como elas são, mas por que são como são. E qual a finalidade de serem como são. Então, a filosofia teria essa distinção em relação à ciência. E, finalmente, temos o conhecimento religioso, que parte de uma outra postura de relação entre o objeto que é conhecido e o sujeito que conhece. O conhecimento ele geralmente é definido pelos epistemólogos como uma relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. No caso do conhecimento religioso, essa relação não se dá através da razão ou dos sentidos, mas ela se dá através da fé. E por isso mesmo o conhecimento religioso ele não é passível de refutação, ele não é passível de contestação. Não há como chegar para um religioso e perguntar por que ele acredita aquilo que pode parecer absurdo para a pessoa que professa outra religião ou que não professa religião nenhuma. Então não é uma questão de discussão nem de racionalidade, é uma questão de fé. Então o conhecimento científico não pode se comportar dessa forma, ele é um conhecimento que depende de crítica, depende de demonstração racional, conhecimento filosófico também, mas não o religioso. Então nós teríamos esses 4 tipos de conhecimento, sendo que a epistemologia se concentra basicamente no conhecimento científico. A gnosiologia é um outro ramo da teoria do conhecimento que se ocupa do conhecimento filosófico.
mas nós podemos chamar ambos, ou falar que ambos são estudados pela teoria do conhecimento, que estuda o conhecimento científico e também estuda o conhecimento filosófico. Mas é muito complicado, como disse, insisto, traçar limites rígidos entre essas distinções, principalmente a distinção entre o conhecimento científico e o filosófico. Se nós entendermos que o conhecimento científico se ocupa de aspectos particulares do real e o conhecimento filosófico se ocupa de aspectos amplos, de aspectos gerais, fundamentais da realidade, nós começamos a encontrar problemas nisso quando nós encontramos, por exemplo, o estudo do átomo, o estudo do self, o estudo da economia, que podem ser considerados científicos, mas são aspectos gerais que moldam e modificam a nossa própria visão a respeito de nós mesmos e do mundo, do nosso lugar no mundo. Então é difícil hoje em dia traçar essas distinções. No passado, por exemplo, quando nós estávamos na antiguidade grega, não havia essa distinção entre ciência e filosofia, que começou a ser traçada com o surgimento a ampliação do conhecimento, o surgimento de diversas ciências, diversos ramos do conhecimento específicos voltados para a vida, voltados para os astros, voltados para as reações químicas, e isso foi fazendo com que aquele grande conjunto de saberes que era chamado de filosofia fosse perdendo pedaços para frações mais específicas e pessoas que se ocupavam apenas dessas frações, que nós passamos a chamar de as ciências. Mas hoje em dia, como disse, essas distinções começam a perder um pouco da sua clareza também. No próximo vídeo trataremos da ideia, ainda comum, no senso comum, de que a ciência seria um conhecimento predominantemente descritivo, ou até um conhecimento meramente descritivo da realidade, que essa que seria uma das suas diferenças para a filosofia. Até um próximo vídeo.